Na última aula a gente viu sobre período, frequência, equação da velocidade de propagação, né? Equação fundamental da ondulatória. E ficamos de ver natureza e propagação da onda, certo? E também ali, assim, na verdade são alguns quesitos, né, que devem ser pontuados. Natureza da onda, propagação da onda, liberdade de propagação da onda e afins, né? E adjacências, como dizem os policiais, né? Muito engraçado. E adjacências. Bom, antes de começar o nosso estudo, vamos pedir a Deus que esteja conosco, que possamos vê-lo através desse estudo, que Ele esteja conosco, que Ele habite no nosso coração e para que possamos, por meio de um estudo de física, adorá-lo, servi-lo e glorificá-lo, glorificar o seu santo nome. Quer comais, quer bebais, fazei tudo pelo nome de Deus e pela glória maior dele, né? Então, que façamos sempre tudo pela glória de Deus. Possamos nos aplicar, nos entregar, nos negar, para que façamos o que nós devemos e vivemos o que fazemos. Tudo por um amor maior a Jesus. Então, vamos lá. Bom, natureza e propagação das ondas. Natureza da onda. Bom, o que é a natureza de algo? A natureza de algo é uma... Qual que é a minha natureza? É algo intrínseco a mim, né? É algo inerente. É algo que é próprio meu. Eu sou naturalmente pecador. É intrínseco a mim. Mas eu sou naturalmente filho de Deus ao mesmo tempo, que é intrínseco a mim também. Então, natureza é algo que é intrínseco da onda e não pode ser alterado. Perfeitamente? Então, Caio, beleza. Mas quais são as naturezas da onda? A onda ela tem duas naturezas. Certo? Tem duas naturezas. Também é um paralelo bíblico, que eu gosto muito, né, de trazer esses aspectos. Você tem duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. A onda é a mesma coisa. Você tem uma natureza mecânica e uma natureza eletromagnética. Então, tá lá na hora da prova, tá, quantas naturezas tem a onda? É só lembrar de você. Eu tenho quantas naturezas? Duas, humana e divina. A onda tem duas também, eletromagnética e mecânica. Tá, eu vou começar falando da mecânica, que é um pouquinho mais tranquila de pegar. Ondas mecânicas, elas têm algumas características que são próprias, são intrínsecas, né? Naturalmente, devem ter algo que distinguem elas das outras eletromagnéticas. E quais são? Vamos lá. Primeiro, elas precisam de um meio para se propagar. Caio, o que isso significa? Vou fazer aqui um experimento. Experimento bobo, né? Você pega um caderno, pega uma caneta e bate no caderno. Vai criar um som, uma onda. Uma onda sonora. Para que essa onda exista, eu preciso de um meio, que é o caderno, e de outro meio, que é a caneta. Então, ondas mecânicas precisam, essa onda sonora que eu estou criando, precisa de um meio para se propagar. É possível, Caio, eu gerar uma onda mecânica sem um meio? Não é possível. Se cair lá na prova, Caio, onda mecânica não precisa de meio para se propagar. Mentira, falso. Precisa sim de meio. Bom, então onda mecânica precisa de meio para se propagar. Beleza. Segunda característica, ela é mais rápida quanto mais denso for o meio. Veja, exemplo bobo. Eu não vou fazer agora porque tá tarde. Não vou fazer isso agora porque tá bem tarde, na verdade. Mas se eu pegasse, olha lá, hein, esse caderno, que deve ser um pouco denso, não tanto, né? Mas denso, e jogasse ele, caísse no chão. E se eu pegasse
pegar aqui um livro que eu tenho aqui. Vou pegar aqui. Deixa eu ver. Esse livro aqui, que eu tenho aqui. Esse livro, Manual do Cristão, Orações Diárias. Pegasse esses dois e jogassem eles. E eles caíssem no chão. Qual dos dois faria mais barulho? Melhor. Em termos físicos, qual dos dois criariam mais onda, mais volume de onda sonora? Cai, por óbvio, caderno, né? Por óbvio. Mas por que o caderno? Porque ele é mais denso. Então lembre-se, quanto mais denso for o material, melhor for o meio, mais que é? Mais rápida a onda é. Mais volumosa. Exemplo drástico que eu vou usar agora. Bomba de Hiroshima e Nagasaki, uma bomba atômica. Meu, você escuta ela assim. Agora, se você jogar uma caneta no chão, não tanto. Então, beleza. Primeira característica, precisa de meio para se propagar. Segunda característica, quanto mais rápida, mais densa. Perdão, quanto mais denso, mais rápido. Terceira característica, necessaríssima. Nossa, inventei essa palavra agora. Isso aqui, olha, eu tenho certeza absoluta que vai cair algo nesse sentido na prova. Muita atenção. Ondas mecânicas. Elas podem ser tanto transversais quanto longitudinais. Repito e reafirmo. Podem ser tanto transversais quanto longitudinais. A gente vai compreender melhor o que é transversal, o que é longitudinal um pouco mais para frente, quando a gente for falar de propagação das ondas. Mas basicamente, uma onda transversal, sendo muito breve, é uma onda que se move na direção vertical. Cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo. Como aquela onda que eu falei há algumas aulas atrás. De crista, crista, vale, vale, dois nós não consecutivos, lembra? Essa é a onda transversal. E a onda longitudinal é uma onda que se move de forma horizontal. Spoiler, segredo. A onda sonora é uma onda longitudinal. Porque ela se move de forma horizontal, paralela ao plano, digamos assim. Com certeza vai cair uma questão dessa na prova. Caiu uma questão dessa na lista e provavelmente pode acabar caindo uma questão dessa na prova de VOF, alguma coisa assim, certo? Então, caiu. Já compreendi o que são, né, ondas mecânicas. Agora vamos compreender o que são ondas eletromagnéticas. Duas naturezas, uma já foi, a outra, né? Bom, meus queridos, agora indo para o lado de onda eletromagnética. Falei de onda mecânica, agora onda eletromagnética. Onda eletromagnética, quais são as características da onda mecânica mesmo? Precisa de meio. Necessariamente precisa de meio, tem que lembrar disso. Quanto mais denso, mais rápida é a velocidade de propagação. E elas podem ser tanto transversais, direção vertical, quanto longitudinais, direção horizontal. As ondas eletromagnéticas, elas vão fazer como se fosse uma inversão subliminar das ondas mecânicas. Primeiramente, as ondas eletromagnéticas, elas não precisam de meio para se propagar. Quer um exemplo? Luz. Caio, ilustrações. Você tem aqui terra, sol e a luz. O sol está aqui, o sol emite uma luz. E essa luz chega até a terra. Como é que essa luz se move no vácuo? Essa luz pode ser uma onda mecânica? Não, porque ela precisa de meio e o vácuo não é meio.
Simples. A luz é uma onda eletromagnética que não precisa de meio para se propagar. Beleza. Tendo dito isso, se numa onda mecânica, quanto mais denso, mais rápido, aqui vai acontecer o contrário. Quanto menos denso for o meio, mais rápido. Então, quanto menos numa onda mecânica, né? Quanto mais a luz for menos densa, entre aspas, né? Mais rápido ela se propaga, mais rápido, mais rápido. Que a gente chama de velocidade da luz, né? E por último, diferente das ondas mecânicas, as ondas eletromagnéticas, elas são necessariamente transversais, ou seja, de direção necessariamente vertical, cima a baixo. Porque longitudinal são somente ondas mecânicas. Na verdade, é uma verdade isso, né? Ondas longitudinais são somente ondas mecânicas. Essa é a regra geral da questão. Bom, então indo agora para a propagação. Falei da natureza, aquilo que é intrínseco da onda, aquilo que é inerente a ela. Agora vamos para a propagação. As ondas, elas podem ser de propagação, elas podem se propagar, né? Podem ser de propagação, seja transversal. No caso, a onda vai se propagar assim. Você emite a onda vai fazer assim. Vertical, cima a baixo, cima a baixo, cima a baixo. E assim ela segue. Ou longitudinal. Longitudinal, você vai emitir a onda e ela vai fazer assim. E ela vai ter pequenos espaços de compressão. Esses espaços de compressão são espaços importantes porque é onde vai gerar como se fossem as oscilações. Certo? Então, o movimento, o que você tem que gravar? O movimento da onda transversal, vertical, cima a baixo, e o movimento da onda longitudinal é horizontal, direita e esquerda. Né? Faz assim. Bom, e uma coisa importante que eu esqueci de falar de ondas eletromagnéticas é que o exemplo de uma onda eletromagnética, talvez o melhor exemplo de onda eletromagnética, é o exemplo da luz, que é emitida ali no vácuo e consegue chegar até a Terra. Então, onda transversal se propaga de forma vertical, movimento de cima a baixo, e onda longitudinal se propaga de forma horizontal, movimento de direita e esquerda. E a liberdade de propagação, para fecharmos aí esse período de naturezas das ondas, né? Características fisiológicas das ondas, temos a questão da liberdade de propagação. Né? Em quais direções uma onda pode se propagar? De novo aqui uma reflexão filosófica sobre a questão. O que é liberdade? Liberdade é você... tem várias definições, mas liberdade é aquilo que o ser humano possui que o permite tomar as decisões que lhe forem boas, que lhe forem agradáveis. As ondas também podem fazer isso. Claro, não é uma decisão própria da onda, né? A onda, não, eu vou nessa direção, eu vou naquela, não. Mas as ondas possuem direções as quais elas podem seguir, intrínsecas a elas, obviamente. Elas podem seguir uma dimensão de direção, duas dimensões de direção, ou três dimensões de direção. Ondas unidimensionais só se propagam em uma dimensão, uma única direção no espaço. Ondas bidimensionais, ora, se unidimensional é uma dimensão e uma direção no espaço, bidimensional se propaga em qualquer direção em uma dada superfície. Ou seja, em duas direções, em duas dimensões do espaço. E uma onda tridimensional, horas, resolvendo o enigma de Sherlock Holmes, é uma onda que se propaga em três dimensões do espaço, em três direções do espaço.
E isso é liberdade de propagação, certo? Bom, e aí tem alguns exercícios que foram passados, né, pelo professor, mas eu não vou comentá-los porque, veja, não tem como, né? Só se eu gesticular aqui de maneira quase que hologramática. Mas, para fechar essa parte de ondulatória e já entrar na parte de acústica, lembrei o nome, a gente vai falar um pouquinho de fenômenos ondulatórios. Fenômenos ondulatórios a gente vai passar bem por cima ali, né? Porque não é um conteúdo da prova, uma coisa que, né, vai nos fazer ter uma prova maravilhosa, etc. Não, né? Um detalhe que é importante, e é conceitual e é teórico e provavelmente pode cair uma ou duas questões, mas não vai ser a inteireza da prova, né? Mas enfim, fenômenos ondulatórios, o que é um fenômeno? É algo monumental, é algo que acontece, é uma ocorrência fenomenal, é algo único. São comportamentos específicos que podem ser adotados pelas ondas ao se encontrarem com um obstáculo. Repito, são comportamentos específicos que podem ser adotados pelas ondas ao se encontrarem com um obstáculo. Então, a onda se encontra com um obstáculo, né? Superfície ou meio. Os mais comuns são reflexão, difração, polarização, dispersão e absorção. Pulsos. Só um detalhe sobre pulsos. Pulso é um impulso único realizado numa onda. O que é um pulso? É um impulso. Daí vem a palavra, né? Impulso. É um pulso que você solta na onda para que ela se movimente. É uma força de acontecimento única. Você solta um pulso e ela passa a se movimentar. O primeiro fenômeno é a absorção. A onda chega ao corpo e ela é absorvida. Ela bate e o corpo absorve. A sua energia é transformada. A reflexão, a onda chega ao corpo e ela volta para o meio. Então, ela bate e volta. Na primeira ela bate e fica. Na segunda ela bate e volta. Na refração, a onda chega ao corpo, bate em sua superfície e o atravessa. Nesse caso aqui, há uma troca de meio. A frequência não muda, mas sim a velocidade. A frequência se mantém, lembra lá, é uma característica única da onda, não pode ser alterada. E a velocidade se altera. A onda inicial, quando refratada, perde parte de sua energia. Deixa eu ver. Polarização. A polarização ocorre apenas em ondas transversais, ou seja, direção vertical, cima a baixo, e é caracterizada por escolher a direção vertical, horizontal, diagonal, etc., de vibração das ondas. Então, por exemplo, se eu tenho a polarização de uma onda, é que essa onda vai polarizar, ela vai colocar ela em uma direção única. Se uma onda está transversal, a polarização vai fazer com que ela fique em uma direção única. Né? Então é isso que ela vai fazer. E a característica da ressonância. A ressonância é basicamente todo o corpo ele tem uma frequência natural de vibração. Lembra lá, é uma característica intrínseca do corpo, né? Caso ele seja submetido a esta frequência, ele entra em ressonância, ele vibra. Então o corpo, todo o corpo tem uma frequência específica. E se essa frequência específica for encontrada e lhe submeterem a essa frequência, ele vai começar a vibrar. E aí ele vai acontecendo alguns fenômenos, né, com esse corpo. Bom, já tendo compreendido um pouquinho dos fenômenos ondulatórios, tem até o fenômeno da difração, que eu não sei por qual motivo, realmente eu não sei por qual motivo, eu acabei não anotando a difração. Então, infelizmente vai ficar faltando, porque eu não anotei. Não sei o que aconteceu, acho
que na hora das anotações acabou se perdendo, não consegui anotar. Mas enfim, já entrando na área da acústica, aqui a gente termina, tá? Ondulatório. Acabou. Agora entrando na área da acústica, a acústica, eu já disse isso, ela vai estudar o som e suas propriedades. Só que o Nilmar, ele foi um pai tão bondoso que ele vai trabalhar 3 características somente da acústica. A primeira é a altura do som. Lembra, ela vai estudar o som. E o som, como qualquer outra coisa, ele tem suas características únicas, né? Então ele tem 3 características básicas. A altura, que também pode ser chamada de frequência, a intensidade e o timbre. Altura, para iniciar, para começar. Bom, trabalhando a característica da altura do som, a altura está relacionada à frequência do som. Sabe aqueles cantores que têm uma voz grave, carregada, uma voz grave, assim, né? E tem outros que são agudos, fininhos, fininhos, fininhos. Isso é altura. Quanto o som tem uma variação de altura, de grave a agudo. Frequência, né? Frequência da... Porque quanto maior a frequência, mais agudo, mais o som ele se mantém ali, né? Em frequência alta. Agora, quanto menor a frequência, mais grave. Bom, então a altura está relacionada à frequência, a frequência está relacionada ao número de repetições em determinado espaço de tempo. Quanto mais frequência, quanto maior a frequência, quanto maior o número de repetições do som, maior o grau de agudo. E quanto menor a frequência, menor o grau de agudo, ou seja, mais grave o som é, né? Já a outra característica do som muito importante é a característica de intensidade. A característica de intensidade está relacionada à amplitude, ao volume do som. É quanto um som é forte ou fraco. Então o som está em um volume alto de acontecimento. Então, por exemplo, uma TV no 100, ela está numa intensidade alta, um volume alto. E uma TV no 10, ela está numa intensidade baixa, está no volume baixo. Então, forte ou fraco. Então, no volume forte, intensidade forte, ali em cima, no 100, né? E aí, intensidade baixa, volume fraco, intensidade fraca, no volume 10, né? E por fim, o timbre. O timbre é a qualidade sonora que diferencia. Isso aqui você tem que prestar. A gente tem que prestar muita atenção nisso aqui. O que é timbre? Definição de timbre. Preste atenção. O timbre é a qualidade sonora que diferencia 2 ou mais sons de mesma altura e intensidade produzidos em formatos de onda. É único para cada corpo. Então, o que ele está querendo dizer? Se eu e a minha mãe falarmos em mesma altura e em mesma intensidade, o que vai diferenciar um som do outro? O timbre de cada um, a qualidade do som de cada um. Se uma flauta e um piano tocarem em mesma altura e intensidade, você consegue diferenciar um som do outro pela qualidade sonora, que é o timbre de cada um. Então, um detalhe interessante, que pode acabar até caindo na prova, né? Os seres humanos, eles escutam em uma faixa de 20 a 20 mil Hz. O que é Hz? Frequência. Bom, espero que esse estudo tenha ajudado, possa ter esclarecido um pouco. Não muito, né? Talvez, por conta da rapidez das aulas, mas ter esclarecido um pouquinho do que é timbre, do que é ondulatória, conceitos básicos, cálculos, fenômenos ondulatórios, natureza e propagação, depois acústica, um pouquinho de acústica, né? Conceitos mais básicos. Então eu espero que possa ter ajudado bastante, possa ter surtido efeito e que Jesus possa abençoar os estudos, que Deus esteja sempre contigo. Bom, siga em frente,
Não desanime, não desista, você vai conseguir. Se Deus quiser e tenha fé em Deus, busque sempre ver a grandeza dele na pequenez das coisas. Aplica-te, entrega-te, nega-te, faças o que deves e vivas o que fazes, tudo por amor maior a Jesus. Então, busque sempre a Ele, que Ele se deixe encontrar. Muito obrigado, tamo junto, até mais.